Vasco encaminha a contratação de Vitor Luiz e também de volante que está no Genoa, time da 77, e é Barça de Medel. Vamos falar também sobre a situação de Sforza e a saída no bid do nome de Adson. Também sobre Ramon Dias. O homem falou tudo na sua entrevista coletiva lá depois do jogo contra a equipe do Madureira. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, que olha, movimentou o mercado hoje, hein? Movimentou após a vitória contra o Madureira. Ontem o Ramon Dias tava on fire. Falou do Sforza, disse que é um jogador de muita qualidade, tem mais de 130 jogos pela Primeira Nacional. Disse também que é um jogador que quando chegar ao Vasco, num time que é muito forte, na opinião do Ramon Dias, ele vai ter que se adaptar e tudo mais, mas elogiou bastante, disse que gosta de trabalhar com jovens. Falou também sobre o Orelhano, disse que o Orelhano não quer ficar e só fica no Vasco quem quer estar aqui, tá certo, e que o Vasco está buscando já o melhor para o Orelhano. E deixou claro que o Vasco precisa de 1 a 2 reforços, um volante e um atacante. E aí, meu amigo, o Ramon Dias vai ganhar reforços. Primeiro, quem já tá aqui, o Adson saiu no bid hoje, seu contrato é em definitivo, e ele ainda não poderá estrear contra o Bangu, mas no próximo jogo ele pode já estrear contra o Nova Iguaçu, ele já poderá estrear aí pelo Vasco da Gama, o Adson, que já teve seu nome já no bid. Então, todos os reforços do Vasco já estão no bid. O Vasco também, como a gente já tinha dito aqui, avançou na contratação do Sforza. O Vasco tinha algumas situações com o New Old Boys. O New Old Boys fez algumas exigências. Essas exigências foram atendidas e, com isso, o Vasco deve ter Sforza como seu reforço. Outro volante está próximo de um acerto com o Vasco. Pablo Galdamés. Pablo Galdamés. O jogador que estava no Genoa. Hoje tem uma situação de estar próximo a sair de lá. E as informações dão conta, o Pedrosa também confirmou isso. As informações em primeira mão vieram de periódicos chilenos. É que Pablo Galdamés tem negociações muito avançadas, César Luiz Merlo falou sobre isso também. Ele só está dependendo de algumas situações burocráticas com o Genoa e muito provavelmente virá aí ou por um preço bem abaixo ou agente livre. Ele está tentando se desvencilhar lá do Genoa, não está jogando, seu contrato acaba em junho. O ideal é que ele venha livre para poder vir para o Vasco sem custos. Mas se não conseguir, o Vasco pagará alguma situação com o Genoa. São times de empresas da mesma empresa, da 77 Partners, o que pode, eu não estou dizendo que isso vai facilitar, viu, gente? Pode facilitar essa negociação, porque aí é clube com clube, não é 77 com 77, mas nesse momento o Pablo Galdamés pode estar muito próximo de vir para o Vasco. Ele vai reencontrar o Medel, né, que é seu amigo, já jogou com o Medel, inclusive teve um negócio aí envolvendo ele e o Edel no hotel aí, que foi uma confusão danada. Mas ele pode reforçar o Vasco, o jogador de 27 anos, fez somente 4 jogos na temporada passada, né? Eu, inclusive, consegui assistir, por acaso, estava sem assistir futebol, falei, vou assistir esse jogo aqui na Copa Italiana contra o Lazio, e ele atuou. Achei um jogador um pouco mais simples, não é um jogador que faz tudo, aquele jogador que faz lançamento e tal. Pelo menos nesse jogo, eu não tenho uma amostragem para dizer se é um jogador bom ou ruim, viu, gente? Deixando bem claro isso. E até como analista, eu não posso ser responsável e dizer assim, fulano é bom, fulano é ruim, sem ter amostragem para isso. Mas consegui acompanhar um jogo dele aí. Então, é um jogador que eu achei meio simples nesse jogo que eu consegui ver. Mas, vamos ver, né? Se ele consegue ter tempo aqui. Outro jogador que o Vasco está acertando, está encaminhando a sua contratação, é de Vitor Luiz, lateral esquerdo, que passou pelo Palmeiras, passa também pelo Botafogo, estava no Curitiba. O jogador já rescindiu seu contrato com o Curitiba e deve, nos próximos dias, acertar também com o Vasco.
estava aí acertando essa situação aí, envolvendo a situação do Vitor Luiz, que está encaminhado com o Vasco. Só os últimos trâmites burocráticos lá com sua equipe, com o Curitiba, para aí sim ele poder ser reforço do Gigante da Colina. Só para falar aqui sobre Verrete, muita gente me perguntou sobre Verrete. Léo, o Verrete vai sair hoje, vou até confirmar o nome dele que eu tinha esquecido aqui. O Hernan Bernardello confirmou que o Verrete está encaminhado à sua renovação com o Vasco. Não existe conversas com o Grêmio. Está encaminhado, só falta somente assinar a sua renovação de contrato com o Gigante da Colina. Porque ontem ficou todo mundo em polvorosa. O Verrete vai sair do Vasco, o Verrete não foi relacionado. A gente já tinha dito, inclusive, que o Verrete não seria relacionado. Mas essa é a situação aí do Pablo Verrete. Deve ter nos próximos dias o seu contrato renovado com o Gigante da Colina. Então é isso, Vasco, que hoje é líder da Taça Guanabara, viaja para Brasília amanhã, no sábado, onde o Vasco terá algumas situações aí envolvendo a sua, obviamente, a torcida e tudo mais. O jogo acontece às 16 horas, o Vasco enfrenta o Bangu. Esse jogo deve ter transmissão da Band Esportes, canal Gold, e a gente vai estar acompanhando, obviamente, com vocês. Lembrando, vamos ver se o Ramon Dias vai botar força total, né? Alguns jogadores, como ele mesmo falou, foram preservados para que outros pudessem ser avaliados. Essa será a tônica do Vasco nesse Campeonato Carioca. Ontem, por exemplo, De Luca foi avaliado. Julião, avaliado. Ryan foi avaliado. O Ramon Dias fez isso para avaliar os jogadores. Para avaliar o elenco, tem que avaliar num jogo. Para saber se alguém vai conseguir suprir alguma necessidade, se não vai conseguir. E isso é o correto. O Ramon Dias fez o correto. Então, o Vasco teve algumas avaliações, obviamente. E a gente deve ter aí, nos próximos dias, também essa situação de reforço. Hoje já são 3 aí que podem ser confirmados nos próximos dias. O Esforza somente após o pré-olímpico. A situação do Vitor Luiz. A situação do Pablo Guadamés também. Então é isso, gente. Agradeço imensamente. Estamos voltando com os nossos 2 vídeos por dia, porque agora o Vasco está on fire. O Vasco está buscando mesmo contratações. A gente espera muito que o Vasco melhore. Eu acho que o jogo do Vasco no primeiro tempo foi muito ruim, muito abaixo. Segundo tempo, Payet jogando muito, resolveu o jogo. E é um jogador que, em forma, pode ajudar bastante esse time do Vasco. Payet, Paulinho. O próprio Jair hoje está acima do Zé Gabriel. Então a gente pode ter aí um time do Vasco muito mais forte. Como disse o Ramon Dias no fim da entrevista ontem. Vamos brigar por coisas grandes. Vamos disputar títulos. E é isso que o torcedor vascaíno quer. O Ramon Dias quer brigar por isso. E para que essa mentalidade seja dessa forma, como eu falei, eu não posso ser irresponsável aqui de falar o Vasco vai brigar por título. Mas o Ramon Dias fala isso. Então, o Vasco precisa reforçar sim a sua equipe para ter uma equipe forte, seja no banco de reserva, seja quem vai entrar no jogo. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência. Valeu e tamo junto, Vasco da Gama sempre.